Olá a todos, vamos dar sequência ao nosso curso básico de português com exercício de fixação, hoje com a aula de verbos. Com a aula de verbos, nós fechamos esse primeiro módulo, que é o módulo de morfologia. Então a finalidade é dar esse curso básico distribuído por módulos. Então o primeiro módulo, morfologia. Falamos das classes gramaticais na primeira aula, as classes variáveis, as classes invariáveis. Fundamentalmente, a intenção maior foi não confundir um adjetivo com um advérbio, um pronome. Depois, falamos de pronomes, que é uma aula importantíssima. Então, trabalhamos só em cima de pronomes. Os pessoais, uso, colocação, os relativos. Então, é um assunto que aparece em todas as provas, independentemente de banca. Na sequência, falamos dos conectivos, preposição, conjunção, outro assunto fundamental, que também aparece em todas as provas, as conjunções, os valores semânticos, as relações existentes entre as orações, né? E, por fim, vamos falar de verbos. Então, com verbos, a gente fecha a parte de morfologia. Na sequência, entra a parte de sintaxe, que dividimos em duas partes, sintaxe 1, sintaxe 2, para falar de período simples, período composto, né? Falar dos confrontos, né? Adjunta nominal, complemento nominal, adjunta adverbial, um objeto, enfim. Então, é a parte da sintaxe 1. Na sintaxe 2, concordância nominal, verbal, regência, crase, né? E depois a parte de semântica e o último módulo de compreensão e interpretação. Tá? Então, só para dar uma geral aí, uma visão, mas é evidente que vocês vão ter tudo isso organizado no site, todos os módulos aí disponíveis, né? Então, mais uma vez, vamos começar aí a aula de verbos e com isso a gente fecha essa parte de morfologia. Mais uma vez, a morfologia, falamos sobre isso, essa nomenclatura na primeira aula. É o estudo da forma. A palavra cadeira tem uma forma de substantivo. A palavra verde tem uma forma de adjetivo. Meu tem uma forma de pronome. Falar, cantar, bebendo, trazido, tem formas de verbo. Então, é isso. Morfologia. Estudo das classes, né? No caso aqui nosso, o estudo das classes. Então, vamos lá. Vamos começar aí. Essa aula, sempre alguns detalhezinhos a se comentar. Infelizmente, nós temos que trazer aí lista, verbos efetivos, ou a conjugação de alguns verbos irregulares, verbos derivados, quando o assunto é flexão verbal em prova, eles gostam muito, né, dos verbos derivados, dos falsos derivados. Então, o que vocês vão ter aí no material? A gente vai dar uma geral, eu vou mostrar alguns verbos a vocês, mas, logicamente, vocês têm acesso a isso. Então, não adianta a gente ficar lendo a conjugação desses verbos. Vamos passar por cima, vamos apresentar, ó, esses verbos são irregulares, por que são irregulares, esses derivados, esses aqui já são falsos derivados, por quê? Então, a gente faz essas observações e, evidentemente, vocês têm esses verbos conjugados, flexionados, para tirarem a dúvida, a flexão de alguns deles. Depois, a gente parte lá para os exercícios e finaliza com a parte de semântica dos modos e termos verbais, que é outro assunto importante. Então, vamos começar revendo, começando pelo quadro dos tempos verbais. Verbos de primeira conjugação. Então, primeiro vamos falar das conjugações. A letra A, ela caracteriza verbos de primeira conjugação. A letra E caracteriza verbos de segunda conjugação. É isso? E a letra I caracteriza verbos de terceira conjugação. É entendido? Não existe quarta conjugação. Só primeira, segunda e terceira. O verbo por, na verdade, é um verbo de segunda conjugação, porque o por é o antigo poer. Na verdade, a forma de por, né? O verbo é poer, ou seja, verbo de segunda conjugação. Entendido? Então, as três conjugações. Então, começando por aqui, né? Rever essas conjugações. Primeira, segunda e terceira. Tranquilo? Letra A para a primeira, letra E para a segunda, letra I para a terceira. Os verbos aqui na forma do infinitivo, né? Então, essas letras caracterizam as conjugações. Tranquilo? Bom, indicativo, dividido em quê? Presente,
pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então vamos lá. Presente, logicamente, né? No momento que se fala, a ação ocorre no momento que se fala, eu falo. O imperfeito eu falava, para esses verbos de primeira conjugação, olha aqui, ó, né? Falar, né? É o var, né? Eu falei, pretérito perfeito, mais que perfeito com essa desinência característica, urá, falara, bebera, partira, certo? Futuro do presente eu falarei e futuro do pretérito falaria, a desinência característica do futuro do pretérito, falaria, beberia, partiria, tranquilo? Subjuntivo, presente, que eu fale. Isso que se usava lá na época da escola, né? Nada contra isso, né, minha gente? Por exemplo, usar o que para conjugar o presente subjuntivo, o se para o imperfeito do subjuntivo, o quando para o futuro, ou se também, né? Para o futuro subjuntivo, nada contra isso, tá? Então vamos lá. No futuro, ele quer que eu, no presente, perdão, do subjuntivo, ele quer que eu fale. No imperfeito do subjuntivo, se eu falasse. E o futuro, quando eu falar, certo? Então, essa desinência aqui também, né? SSE, que caracteriza o imperfeito subjuntivo, né? Falasse, bebesse, partisse. Então, quando aparecem essas desinências, logicamente, ajuda também a relembrar, isso? Essas conjugações. E no imperativo, nós temos as formas do imperativo afirmativo e negativo. Lá na semântica falaremos sobre isso, mas desde já o modo indicativo ele traz uma certeza, por exemplo, né? Eu falo, eu falei, eu falarei. O subjuntivo já é mais aquela ideia possível, provável. Ele quer que eu fale, se eu falasse, entendido? E o imperativo já traz o quê? Um tom de ordem, de pedido. Isso caracteriza fundamentalmente o imperativo. Faça isso, peça isso a ele, enfim, um pedido, uma ordem, né, um convite. Então isso caracteriza o imperativo. No afirmativo, vamos ver também, que haverá um capítulo para isso, mas vamos lá. As segundas pessoas são retiradas do presente do indicativo, sem o S final. Eu falo, tu falas. Sem S, fala tu. Eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais. Sem o S final, falai vós. Mais uma vez, isso aparecerá na sequência, tá? Mas, aproveitar. Então, fala isso para ele, né? Fale você, falemos, falai, falem vocês. Um tom de pedido, de ordem, de convite, certo? E o negativo, todo ele, né, retirado do presente subjuntivo, usando o advérbio de negação. Não fales tu, não fale você. Então, todo imperativo negativo é retirado do presente do subjuntivo, integralmente. É só conjugar o presente subjuntivo. Lembrando que no imperativo não existe primeira pessoa. É um tom de pedido, uma ordem, um convite, você não vai usar a primeira pessoa, só da segunda em diante. Entendido? Então, todo ele retirado do presente subjuntivo. Aqui, presente do indicativo sem o S final. É isso? Tu e vós. Tu e vós. E o restante retirado do presente do subjuntivo. Fale você, falemos, falem. O restante presente do subjuntivo integralmente. Alteração só aqui. Tu e vós, porque conjugamos o presente do indicativo e retiramos o S final. Tranquilo? Então, revendo aí. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Os modos verbais. Então, estão aí, né? Observe que são 3 os modos verbais. Então, isso que acabamos de afirmar está aqui. Indicativo é o modo que assegura algo. Eu falo, eu falei, eu falarei. Subjuntivo indica
possibilidade, hipótese. Ele quer que eu fale, se eu falasse, não é isso? Então isso tem a ver com semântica. E o imperativo apresenta ideias de ordem, pedido, convite, súplica. É o que caracteriza o imperativo. As segundas pessoas do presente do indicativo sem o S e o restante presente do subjuntivo. Tranquilo? Tempos verbais. O que vamos tentar fazer aqui é uma maneira de tentar ajudar, facilitar. Mas, de novo, infelizmente, para muitos verbos, a experiência é lista mesmo. Né? Perdão, a conjugação de um determinado verbo no subjuntivo, né? no pretérito perfeito, né? Alguns derivados, falsos derivados, defectivos, mais uma vez, é lista, é o que vocês vão ver aí daqui a pouco na sequência, certo? Então vamos lá. Os tempos verbais são divididos em primitivos e derivados. O que nós temos como primitivo? Primeiro, presente do indicativo, certo? Depois, o segundo é o pretérito perfeito. E o terceiro é o infinitivo impessoal. Então, primeiro, minha gente, antes de falar de cada um deles, quais são os tempos primitivos? Presente do indicativo, pretérito perfeito e o nome do verbo, infinitivo. Então, não teria que decorar nada. O que é primeiro? O que vem primeiro? Primitivo. Presente, passado e o nome do próprio verbo, infinitivo. Falar, beber, partir, certo? Então, vamos lá. Do presente do indicativo, do radical da primeira pessoa do singular, se conjuga todo o presente do subjuntivo. Quando você tem verbo de primeira conjugação, a terminação é falar, que eu falei, certo? Cantar, que eu cante. Agora, para verbos de segunda e terceira é o a. Beber, que eu beba. Partir, que eu parta. Tranquilo? Então essas são as desinências características. Então vamos lá. Por exemplo, agredir. Como é que é a primeira pessoa do singular do agredir? Eu agrido. Tranquilo? Como é que ficaria o presente subjuntivo? Que eu, olha aqui, ó, a desinência, terceira pessoa. Que eu agrida. Então, na verdade, é essa a alteração. Certo? O presente do subjuntivo é retirado da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, todo presente subjuntivo é retirado da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Entendido? Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Ó. Essa explicação que acabou de ser dada, né? Olha aqui, ó. Nesse caso, vai-se a primeira pessoa do singular, eu, do presente do indicativo. Extrai-se o O e, com um radical, chega-se a primeira pessoa do singular do presente subjuntivo. Acrescentando-se a desinência para verbos de primeira conjugação é, verbos de segunda e terceira conjugação a, como acabamos de mostrar. Vale lembrar que o presente subjuntivo é aquele em que na escola utilizávamos o que antes do verbo. Que eu agrida, que eu fale, é uma ajuda. Então tá lá, que nós fizemos ali. Eu agrido, como é que fica? Que eu agrida, certo? Então, da primeira pessoa do presente do indicativo, nós conjugamos todo o subjuntivo. Aí é só seguir, ó. Que eu agrida, que tu. Vai embora com A. Agridas, agrida. Agridamos, agridais, agridam. Então é de cima a baixo. Tranquilo? Não muda. Perfeito? Depois, olha aí. É só continuar utilizando o radical que você adquiriu ao acessar o presente indicativo, mantendo a desinência modo temporal, A. E acrescentando as desinências número pessoais, características de cada pessoa. Que eu agrida, que tu agridas, olha, que ele agrida, que nós agridamos, agridais, agrida. Tranquilo? Então, é isso. Presente subjuntivo, ele é retirado da primeira pessoa do presente indicativo. A seguir o segundo bloco. Vamos lá. Pretérito perfeito. É outro primitivo. Do pretérito perfeito derivam essas formas aqui. O mais que perfeito, com a desinência característica, era imperfeito subjuntivo e futuro subjuntivo. Então, nesse caso,
é sempre bom pegar a terceira pessoa e não a primeira, porque em alguns verbos isso aí vai furar. Então, pegando a terceira pessoa do plural, eles, né, elimine a desinência característica de terceira pessoa, rã, e fique com radical. Partindo dele, acrescente as novas desinências dos tempos derivados. Então, por exemplo, pretérito perfeito caber, vamos pegar logo o irregular. Eles couberam. Então, olha aqui, ó. Trocando essa desinência característica, não é isso? De terceira pessoa do plural. Pelas formas dos derivados, como é que ficaria o caber no mais perfeito? Coubera. Coubesse quando eu coubere, não quando eu caber. Entendido? Mais uma vez, mas isso aqui ajuda, tá? Tem lá a lista, né? Mas isso ajuda. É até uma maneira também de você ver uma certa lógica nisso. Poxa, realmente, então por isso é que, né, o futuro do caber não é quando eu caber, é quando eu couber. Por quê? Porque o futuro subjuntivo é derivado do pretérito perfeito. Por isso que o imperfeito subjuntivo é quando se eu coubesse, não se eu cabesse. Porque, mais uma vez, o imperfeito subjuntivo é derivado de quem? Do pretérito perfeito. E se no pretérito perfeito nós temos essa forma radical, né? Olha o aqui, ó, certo? Então, logicamente, vai se manter nas formas derivadas. Coubera, coubesse, couber. Entendido? Então, mais uma vez, isso ajuda. E, finalmente, o infinitivo, o nome do próprio verbo. Pela forma do infinitivo, nós teríamos o restante, né? Ó, partindo do próprio verbo, né? Eu teria o futuro do presente, do falar, né? Falarei, né? Falarás, falará, certo? Beberei, não é? Beberei, beberás, né? Urê, urá. O futuro do pretérito, uria, falaria, beberia. E o imperfeito indicativo, para verbos de primeira conjugação, vá. Falar, falava. Cantar, cantava. E para verbos de segunda e terceira. Beber, bebia. Partir, partia. Tranquilo? Então, o restante está aí. Nesse caso, extrai-se o R do infinitivo impessoal, que é o nome do verbo, falar, beber, partir, certo? Acrescentando-se as novas desinências. Observe que no pretérito imperfeito indicativo temos duas possibilidades, né? Vá para verbos de primeira conjugação e A para verbos de segunda e terceira. Isso? Então, estão aí os exemplos. Então, por exemplo, ó, digerir, que é o nome do próprio verbo, é só retirar esse R, que é o R da desinência do infinitivo, e acrescentar as dos derivados. Digerirei, digeriria, digeria. Certo? Que é a terceira conjugação, é o A. Entendido? Então, mais uma vez. Esse quadro ajudará você a conjugar a maioria dos verbos em língua portuguesa. Porém, há exceções, como os verbos por, ser, ir, haver, entre outros, que estudaremos separadamente aí na sequência do curso. Tranquilo? Então, mais uma vez, isso aqui é para dar uma geral, entender o porquê, né, da conjugação de certos verbos. Por exemplo, ó, voltando aqui, principalmente, minha gente, em termos práticos, vamos lá, objetivos, né, que é sempre a nossa intenção aqui, é o que a gente mais vê em prova. Quando o assunto é verbo, flexão verbal, eles gostam muito dessas formas aqui, ó. Principalmente ver, vir, derivados, vamos ver isso nos exercícios. Então, por exemplo, o verbo ver no pretérito perfeito. Estamos pegando aqui a terceira pessoa, não é isso? Ó. Então, por exemplo, como é que ficaria o verbo ver no pretérito perfeito? Eu vi, tu viste, ele viu. Vimos, vistes, viram. Só para vocês terem aqui uma noção, né, do que chegará lá nos exercícios. Então, como é que ficam as formas derivadas? Vira, visse e quando eu vir. Certo? Olha aí o porquê do futuro do ver ser quando eu vir o fulano e não quando eu ver o fulano. Porque o futuro do subjuntivo é derivado de quem? Do pretérito perfeito. E se no pretérito perfeito, né, eu tenho essa forma aqui, olha a letra I, eu mantenho essa letra I nos derivados. Vira
se eu visse, quando eu vir. Consequentemente, como é que ficam os derivados? Você pega o verbo prever. É só colocar aqui o prefixo, não é isso? No pretérito perfeito, previram. Como é que fica o mais perfeito? Eu previra, se eu previsse o futuro, quando eu previr o resultado, e não quando eu prever o resultado. Então, isso aqui é um erro que aparece bastante, né? O futuro do subjuntivo, ele é derivado do pretérito perfeito. Então, quando há esses irregulares, esses derivados, né, tem que ter um certo cuidado. Tranquilo? Então, mais uma vez, isso aqui é para ajudar a nossa vida. Preparamos uma lista de verbos conjugados que servirá como consulta para os exercícios que faremos a seguir. Dividimos essa lista em 3 partes. Então, aquilo que nós comentamos. Vamos fazer aqui um outro comentário, mas, mais uma vez, a intenção, né, no caso, infelizmente, é mostrar a lista aí de alguns verbos, né? Principais verbos que se conjugam a partir de outros. Então, por exemplo, você tem um verbo por, né, que é o primitivo. Então, você tem aqui as conjugações, mais uma vez, para vocês darem uma olhada nisso aí depois, né? Não há necessidade de a gente ficar conjugando aqui com vocês, para vocês terem esses verbos conjugados. Então, o presente, né? O pretérito perfeito, pus, puseste, pôs, imperfeito, mais perfeito, as desinências você já tem aí no início, né? Futuro do pretérito, enfim. Subjuntivo presente, imperfeito e futuro, tá? Olhem aqui, ó. Como o verbo por, agora vem os derivados. Todos eles derivados de por. Então, quando você diz que um verbo é derivado de outro, é por causa da questão semântica, certo? Então, semanticamente, a base é de por, certo? A base é do verbo por. Então, antepor, apor, compor, contrapor, decompor, né? Veio aqui repetido, tá? Depor, dispor, entrepor, expor, impor e vai por aí, né? Vários verbos derivados de por vão se conjugar pelo por, como vocês têm aqui. Tranquilo? Ter, que também é um verbo derivado, primitivo. Os derivados estão aqui, certo? Então, legal. Presente, tenho, tens, né? Perfeito, eu tive, tiveste, teve, né? Imperfeito, tinha, olha o imperfeito ter, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, certo? Mais perfeito, tivera. Presente, terei, terás, terá. Futuro do pretérito com a desinência característica, teria, terias, certo? Subjuntivo, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Imperfeito, tivesse, olha a desinência característica, é ou não é? E o futuro, quando eu tiver, tiveres, tiver. Tranquilo? Como o verbo ter conjugam, olha, de novo, derivados de ter, semanticamente, né? A base desses derivados é a base do ter. Abster-se, ater-se, conter, deter, entreter, isso aí de vez em quando aparece em prova, né? Manter, obter, reter, suster, a base é do verbo ter, se conjugam pelo verbo ter. Olha aí um verbo importantíssimo que aparece bastante, não é isso? O verbo ver. Sem problema no presente, eu vejo, tu vês, ele vê, vemos, vedes, vem. Lembrando que agora, pela nova ortografia, ler, ver, crer, dar, na terceira do plural, não se acentuam mais, certo? Então, eles veem. Pretérito perfeito, eu vi, tu viste, ele viu, vimos, vistes, viram. Imperfeito, eu via, vias, via. Mais que perfeito, vira, viras, vira, víramos, víreis, viram. Futuro do presente, verei, verás, verá. Futuro do pretérito, veria, verias, veria, vai por aí. Subjuntivo, que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Imperfeito, visse, visses, visse. Futuro, olha aí, ó. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Então, isso aqui é importantíssimo, minha gente. Ver e derivados.
principalmente no futuro, e um pouquinho aí o imperfeito, né? Mas no caso do ver no imperfeito não há muito problema. Se eu visse, né? Então o que acontece com os derivados? O entrever, como é que fica no futuro? Quando eu entrevir. Entrever é ver com uma certa dificuldade, né? Antever, quando eu antevir, e vai por aí, calma. Prever, como nós mostramos ali, né? Quando eu previr e não quando eu prever. Então isso é perigosíssimo. Rever é quando eu revir o resultado e não quando eu rever. Por que isso? Mais uma vez, vimos que o futuro do subjuntivo é derivado de quem? Do pretérito perfeito. E no pretérito perfeito, o verbo ver é eu vi, tu viste, ele viu. Vimos, vistes, viram. Pelo modelo é a terceira pessoa. É ou não é? Logo, o que acontece com os derivados? Tem que aparecer a letra I, certo? Então, importantíssimo esse verbo, tá? Outro importante, que é o vir, né? Tem um ver, o vir e derivados. Então, vamos lá. Eu venho, tu vens, ele vem. Olha o presente, minha gente. Isso é importante. Nós vimos nesse momento conversar sobre determinado assunto. E não viemos, que a gente, na oralidade, a gente acaba usando muito isso, né? Ó, nós viemos aqui conversar com o senhor, volta ontem. Não, não é? Olha aqui. Viemos é pretérito o quê? Perfeito. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, passado. Presente é nós vimos, ou seja, nós vimos aqui falar com o senhor nesse momento. Vimos e não viemos. Entendido? Importante esse verbo. Então, pretérito perfeito, aí sim viemos, já por exemplo. Imperfeito, eu vinha, vinhas, vinha, vínhamos, vinhas, vinham. Mais que perfeito, viera, vieras, viera, né? Desinência característica. Virei, o verbo vir, virei, virás, virá, viremos, vireis, virão. E o futuro do pretérito, virias, virias, viria, virias, viria, viríamos, virias, viriam. Subjuntivo, vir, que eu venha, que tu venhas, que ele venha, venhamos, venhas, venham. Imperfeito, se eu viesse, se tu viesse, se ele viesse. E o futuro, quando eu vier de tal lugar, certo? Futuro do verbo vir. Olha aí de novo, o futuro do subjuntivo é derivado do pretérito perfeito do indicativo. E como é que é o verbo vir no presente do indicativo? Eu vim, é ou não é? Mas olha só como não pode pegar a primeira pessoa. Por isso que nós pegamos a terceira do plural. Eu vim, tu vieste, ele veio. Viemos, viestes, vieram. Então temos que pegar a terceira pessoa do plural. Logo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Futuro, quando eu vier. Quando tu vieres. Quando ele vier. Quando nós viermos, vierdes, vierem. Entendido? Então, está aí. E os derivados. Advir, avir-se, convir, desavir-se, intervir, que aparece bastante em prova. Provir é outro, sobrevir é outro. Verbos derivados. São, minha gente, mais uma vez, é lista, infelizmente. Agora, tentem para esses derivados. Sobretudo, de ter, de ver, de vir. Isso em prova aparece bastante. Entendido? Então, está lá. Vamos pegar sempre o futuro, que é o que mais pega aqui, né? Você pega, por exemplo, intervir, né? Que é um verbo importante. Como é que fica o futuro? Quando eu intervier. É ou não é? Se ele é derivado do vir, quando eu vier, quando eu intervier, intervieres, intervier. Interviermos, intervierdes, intervierem e não intervirem. Então são verbos enjoados. Provir, quando eu provier de tal lugar. Provierdes, provier. Proviermos, provierdes, provierem. Certo? Importantíssimo. Dizer, né? Mais um verbo aí primitivo, mas também aqui não há muito problema, né? Eu acho que aqui a gente conhece, né? Importante mais uma vez. Ter e derivados, ver, vir e derivados, importantíssimo, né? Então digo, dizes, disse, acho que não há problema. Os derivados,
bem dizer, condizer, contradizer, desdizer, e vai embora. Né?